a primeira crítica que eu faria em relação ao... Eu sou super a favor da fiscalização eletrônica, deixando bem claro. Eu sempre entendo que esse tipo de fiscalização, ela também tem que ter a maior transparência possível para não dar margem para ninguém falar em indústria da multa, porque a verdade é que o cidadão não gosta de ser fiscalizado. Queria que levantasse a mão aqui para o primeiro que dissesse, não, eu gosto. Não, a gente gosta que o outro seja fiscalizado, não a gente. Mas esse tipo de equipamento, a primeira crítica que eu faço não tem a ver com o trânsito, tem a ver com o mobiliário urbano. Que coisa horrorosa aquilo que estão instalando. A escolha da empresa podia ter, né, priorizado também a questão visual. Hoje em dia, quando você presta atenção naqueles equipamentos, primeiro que tu imagina que daqui a 6 meses eles vão estar tudo enferrujado, né, porque parece de má qualidade. Mas não só isso, né? Hoje, será que não tem uma tecnologia que evitasse aquele aparato todo de metal? A quantidade. Deve ter alguma coisa, eu talvez seja a ignorante na história aqui, mas deve ter alguma coisa que deixasse as nossas vias um pouquinho mais bonitas, né? A gente discute aí fiação, fio sobrando, aquela coisa toda, que quer botar fio por baixo da terra e aí instala esses equipamentos, né? De forma, assim, é uma poluição visual ruim. Mas feito este registro, acho que o ponto principal e de maior discussão hoje em dia é a questão do temporizador. Né? Hoje a gente não está acostumado, pelo menos aqui na capital, tem cidades da grande Porto Alegre que já tem instalação desse tipo de equipamento, mas aqui a gente não tem esse hábito. Né? São 28 anos de Código de Trânsito que a gente não tinha essa fiscalização eletrônica nos cruzamentos. E é mais complicado para aquele cidadão se adaptar a essa fiscalização sem ter essa noção de quanto tempo vai ter de duração naquele semáforo. Se eu tenho um temporizador, eu consigo administrar a velocidade do meu automóvel de tal maneira que eu consiga parar no local certo, né? E antes, inclusive, do sinal fechar. Tu utiliza a sinaleira aquela que fica... Que vai dando o tempo. Vai dando tempo. Ele está fechando. Porque qual é o ponto aqui? A justificativa que eu escutei, né, da EPTC é que isso iria incentivar o avanço de sinal e a velocidade. Mas eu discordo, porque uma vez que a gente não tem essa noção, a tendência é que eu acelere também. Né? Ou pior, ou eu vá devagar porque eu não sei como a coisa vai andar e crie justamente um congestionamento naquele local. Então, assim, não previram isso na licitação, mas isso não impede de que se possa ser colocado. Então, acho que dar este passo no sentido de fazer uma cotação, agregar esse temporizador aos cruzamentos, isso vai dar transparência e tira qualquer possibilidade de alguém falar assim, não, a indústria da multa, ele quer só multar, ele não está preocupado em evitar colisões nos cruzamentos. Segundo ponto, Silvas, que eu acho que é bem importante. Hoje, teoricamente, todo mundo acha que nas vias urbanas o limite é 60 km por hora. Mas não é em todas as vias urbanas. Essa instabilidade, muitos motoristas são multados pela instabilidade. 40, 60, 50... E não tem visibilidade. Às vezes tu não encontra a placa, o sujeito tá ligado no trânsito, no carro que está na frente, quem está do lado, o motoqueiro que vem cercando. Às vezes não dá para olhar para o poste. Exatamente. E aí que vem o ponto. Falo por um trecho que eu costumo percorrer, que é ali na Avenida Zenha, e quem conhece a Avenida Zenha sabe que é uma via que jamais pode ter o limite de 60 km por hora. E aí o que acontece? Logo à frente, ali no cruzamento da Bento Gonçalves com a Princesa Isabel, ali está lá uma placa de 60 km por hora. Independente se ali fosse 60 ou não, a verdade é que, por questões legais, eu tenho que colocar placas antecedendo a velocidade da via, informando a velocidade da via, e essas placas acabaram chegando lá na Avenida Zen. Então eu fico pensando assim, a gente precisa fazer um outro tipo de padronização. Primeiro, para adequar a forma de comunicar a fiscalização eletrônica nos cruzamentos, né? Porque se aproveitou, vou deixar bem claro, nós estamos fiscalizando o avanço sinal, e aí eu aproveito e fiscalizo também o excesso de velocidade. Mas se eu quero fiscalizar o excesso de velocidade no cruzamento, eu tenho que avisar a velocidade da via. E aí vem a grande pegadinha. Quando for 40 km por hora, né, e aqui vamos deixar claro, aquela via, e eu avisar 60, eu posso
ter uma responsabilidade objetiva do Estado quando uma pessoa for atropelada, porque tu está autorizando, teoricamente, uma pessoa a andar a 60 num local que não poderia. Agora, vamos inverter a situação. Vamos colocar realmente uma placa de 40 km por hora num cruzamento. Este cruzamento, você precisa atravessar a via a 40 km por hora. Muitas vezes isso acaba sendo praticamente impossível. Eu falo aqui num caso próximo da rodoviária, que eu vi um dos controladores com 40 km por hora. É um lugar ermo, e não preciso estar depois lá das 22, como eles dizem que eles não vão nos autuar. Antes das 22 horas é um local que, se você andar 40 km por hora, eu desconfio que pode sim ser vítima de algum assalto, alguma coisa assim. Então a minha sugestão é, nesses cruzamentos, vamos exceder um pouquinho mais o limite da fiscalização. Sei lá, vamos botar 70, porque às vezes realmente você precisa andar um pouquinho mais para cruzar, né? E vamos autuar aquele que realmente está, né, aloprando no trânsito, que está acelerando. Está cometendo o excesso. O excesso. E não aquele que vai passar a 50 num cruzamento. Também acho. Né? Eu acho que esse bom senso precisa ser chamado à atenção das autoridades. Quem sabe eu posso ter a oportunidade de estar aqui com o Bisneto, né? Na próxima vez que ele esteja no programa, a gente fazer essa sugestão. Porque ainda estamos numa fase de adaptação, muito embora as pessoas estejam sendo multadas nesses cruzamentos, Silvas.